E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão dos bons espíritos de Jesus, a fim de continuarmos o nosso estudo da vida do mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos continuar o nosso estudo do capítulo 16, Confidências, é o título do capítulo. No programa passado, nós comentávamos sobre a evolução espiritual da mãe do André Luiz. O quanto ela já está entendendo e sentindo o verdadeiro amor, que é o amor divino, aquele amor que Jesus veio nos ensinar. O amor sem condições, o amor que ampara, que auxilia, que ajuda. A gente comentou um pouco sobre como ela já vê as pessoas de uma maneira diferente. A gente comentou sobre como ela está se esforçando para poder não só ajudar o esposo, mas também as duas companheiras dele, as duas amantes dele na Terra. E o André Luiz está espantado, com certeza, com essas revelações, né? Porque ele não está entendendo que tamanha renúncia da mãe dele. Não é? Como é que ela já consegue enxergar no companheiro e nas amantes irmãos seus? Porque ela disse no último parágrafo que a gente leu que ela encontrou um meio de reuni-los e atraí-los ao próprio coração. E nós vamos ver o que vai acontecer mais tarde. Ela vai falar novamente para ele, vai dar mais detalhes sobre esse projeto que ela está fazendo para poder trazer eles para perto dela. Nós vamos começar a ler o parágrafo 16, que começa assim: espantou-me a grande manifestação de renúncia. Pensei subitamente em minha família direta. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Perante Clarencio e Lísias, deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações. Mas o olhar materno encorajava-me. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo ao meu lado. E aproveitando o minuto que corria célere, interroguei. Então, o que ele está dizendo aqui? Perto do Clarencio e do Lísias, que eram, né, espíritos ali superiores a ele, pelo menos em experiência ali, claro, Clarencio sem dúvida nenhuma, e Lísias em experiência. Ele não perguntava tudo o que queria. Ele já sabia, porque o Clarencio já tinha dito para ele: meu filho, tenha paciência, todos são filhos de Deus, Deus está cuidando da sua família, com certeza, ninguém está abandonado, ninguém na Terra é órfão do amor de Deus, ninguém. A gente pode ser até órfão de pais terrestres, né? De pais encarnados, mas a nossa família espiritual, ela vive, ela existe, ela nos acompanha. A gente está vendo aqui o exemplo da mãe do André Luiz. Como ela, apesar de ter desencarnado, está no mundo, numa colônia superior da Terra, ela continua velando por todos eles. E nós também. Então, o André Luiz, ele se calava mais perto da mamãe. Ele se sentiu mais confortável, não é? O que não quer dizer, né? Ele fala aqui, perante Clarencio e
Elísias, desculpa, eu tô com a Lívia na cabeça para dormir. Perante Clarencio, Elísias deliberava sempre recalcar os sentimentos e calar indagações. Então, ele é obediente. Ele é, sim. No capítulo 9 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, porque o contrário de rebeldia é a brandura, não é? E rebeldia é a não resignação, a não obediência, né? Então, no capítulo 9, Allan Kardec bota assim, no item número 8, obediência e resignação. Ele diz, a doutrina de Jesus, é uma mensagem do Espírito Lázaro, a doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. Ele não negou, ele tinha vontade de saber, mas ele não perguntava. Não. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, são forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então ele podia ficar revoltado, não querer trabalhar, não querer fazer nada, eu quero a minha família porque eu quero, mas obedeceu. Ele viu qual era a regra, quais eram as regras e submeteu a elas. Então é um ensinamento para nós, né, para nós treinarmos e nos submetermos à lei de Deus, que é difícil ainda para nós. Nós somos muito rebeldes. E a mensagem termina assim: toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos, que é o que ele fez. Ele prestou tanto dócil ouvido aos ensinos que foi escolhido por Jesus, hein, gente? Porque se foi escolhido pelos espíritos superiores, é com autorização lá de cima, de Jesus, para trazer para nós esse tesouro, que são essa coletânea, e as informações da vida no mundo espiritual detalhadamente, colocando o ensinamento de Jesus em nosso dia a dia. Então, nisso que ele está falando aqui, que ele deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações perante as autoridades. Mas com a mãe dele, aí o sentimento falou mais alto. Porque é aquilo, né? A intimidade. A intimidade, né? O interesse pessoal dele era esse ainda, saber da Zélia. Saber da esposa. Mas nós vamos ver que ela não vai dar muita informação, não é? Porque a verdade não é para ser dita assim. Depende da hora e do tempo, né? Às vezes é homeopatia, devagarinho. É o que vai ser o caso dele. Que é como os espíritos dizem, a verdade é um diamante. Se você jogar, é uma pedra preciosa, mas se você jogar na pessoa, machuca. Pode ser, ela tem que ser doada no momento certo. Dosada. Desculpa, dosada. É o que vai acontecer com ele aqui no livro, a gente vai ver. Ele está fazendo um curso preparatório homeopático para poder chegar em casa e ver a nova situação da esposa. Então ele falou, deixa eu aproveitar minha mãe, né? Já que ela está aqui e eu tô com tanta saudade, né, da família, deixa eu perguntar a ela. Então aí ele interrogou, parágrafo 17. A senhora que tem acompanhado o papai devotadamente, nada poderá informar relativamente a Zélia e às crianças? Aguardo ansioso o instante de voltar a casa, a fim de auxiliá-los. Oh, minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer minha desventurada esposa com essa separação? Para quem já leu o livro, a fila andou. É o motivo aqui da risada do Marco. A fila andou. Né? Aí, mas para quem está lendo a primeira vez, ele já botou 3 pontinhos aqui, né? Ele escrevendo para a gente, ele coloca um ponto de exclamação e 3 pontinhos, porque realmente vai ter surpresa para ele quando ele voltar em casa. Porque ele achava que ele não sempre se achou o melhor médico, o melhor marido, o melhor pai de família. Então, na cabeça dele, eu era o melhor em tudo. Tá todo mundo sentindo minha falta.
E aí a gente, no decorrer da história, do decorrer do livro, para quem já leu, sabe que a situação é um pouco diferente. Não é? A fila andou. Marco tá dando spoiler. Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou: tenho visitado os meus netos periodicamente. Vão bem. E aí a gente vai ver o quanto o espírito superior trabalha. Ela vai no umbral ver o marido, ela vê as amantes, Exatamente. ela vai ver a Luísa que está reencarnada, Isso. ela vai na casa do André Luiz. Então aquele velho, né, aquele velho conceito de que a morte, quem morre descansa, cai por terra. Já caiu, já deveria ter caído por terra quando Jesus falou para a gente que Deus trabalha todos os dias, eu também. Ele falando para os doutores da lei, para os fariseus, né? Para aquele povo lá que achava que não podia fazer nada no dia de sábado. A gente já devia ter mudado o conceito ali. Mas não bastou, então agora a gente tem a doutrina espírita mostrando para a gente que quanto mais elevado o espírito, mais trabalho a fazer. Vide o governador de nosso lar, que é o que mais trabalha e menos descansa. Então a mãe do André Luiz, ela está o tempo todo, ela está ajudando o André Luiz, quer dizer, ela né, até no umbral ela ia lá tentar ajudá-lo, ela movimenta, ela faz intercessão pelo marido, ela vai ver o marido, ela vê as amantes, ela vê a filha que já voltou, e agora ainda está dizendo para o André Luiz, ainda vou na sua casa, né? De vez em quando eu vou lá, e então que a gente tire essa ideia das nossas mentes de que morrer é descansar. A gente vai continuar o trabalho, até porque nós não somos espíritos puros ainda. E mesmo estes continuam trabalhando. Porque se Deus trabalha sempre, qual é o espírito que não vai trabalhar? Nenhum. Porque Deus, que é a inteligência suprema, né? No capítulo 8 do Nosso Lar, todos trabalham. Anteriormente, nós estudamos o capítulo 8, que é a organização de serviços. O Ulisses explica para o André Luiz que a colônia Nosso Lar é essencialmente de trabalho e realização, e que é uma organização que se aperfeiçoa dia a dia, não é? Então, aperfeiçoamento através do trabalho da organização. E tem a questão dos bônus horas, se você só pode... Então, será que dá para cochilar depois do almoço só meia hora? Não sei, porque o André Luiz eu acho que não faz isso não. Eu acho que ele... Mas dormir ele ainda necessita. Os espíritos de Nosso Lar ainda representam. É o hábito que... É o hábito. Pois é, bom... então, até me perdi o que eu ia falar. Mas, então ele está dizendo da questão do trabalho, a Tereza falou da questão do trabalho. E lá no cemitério está assim, descanse em paz. Aqui está totalmente ao contrário do raciocínio real, do que é a realidade. Porque se está em paz, é porque está trabalhando. Não. E se está descansando, é porque está tendo necessidade de descansar o tempo todo, porque está doente. O André Luiz é o que ele fez no início. Ele ficou descansando até se recuperar e poder trabalhar. Tanto que nós vamos ver no capítulo seguinte, ele já sendo iniciado para trabalhar e todo contente, todo feliz. A gente pode dar até uma interpretação para essa inscrição nas lápides, descanse em paz, da interpretação, se você for um completista, tiver cumprido todos os teus deveres enquanto encarnado, a tua consciência está em paz. Naquela encarnação. A consciência, então, a gente mas pode ali não dar, é a consciência. A gente pode dar sim, essa interpretação. Nós podemos dar. Nós poderemos dar, sim. Bom, a pessoa colocou aquilo porque realmente ela cumpriu tudo que ela fez, né? Todos os compromissos morais que ela tinha, ela cumpriu tudo. Ela é um espírito completista. Um espírito completista vai ser explicado para a gente nos livros Missionários da Luz. Missionários da Luz, que é aquele espírito que reencarna e consegue ter um aproveitamento integral, total da encarnação. 100%. Integral, 100%. Então, a nível consciencial, esse sim, pode dizer, eu estou descansando agora em paz da última batalha, né? Da última tarefa. Mas estou trabalhando. Mas, agora,
com certeza vai continuar o trabalho, porque a evolução não para. Sabe por quê, gente? Porque quem mais trabalha no nosso lar? É o governador. É o governador. Não tem folga. Não tem. Pois é. Então, é o objetivo. O que eu estou dizendo, a necessidade nossa é uma, mas o fim é outro. O realidade não é essa que a gente viu. O ideal, o certo, não é esse. É outra. A necessidade nossa pode ser uma agora. Mas o certo é aquilo que está lá, né? O que o governador faz, por exemplo. Então, a gente só poderia interpretar como correta essa frase quando a pessoa saiu da encarnação completando tudo que ela prometeu, cumprindo todos os deveres, as tarefas, né? Sem ter arranjado novos débitos, porque essa é a nossa complicação maior, né? Para todos nós. A gente, às vezes, nem paga o que estava devendo e compra mais. É igual a prestação na Casa Bahia. A gente ainda tem carnê para pagar, mas já adquiriu novos carnês. É assim, ao nosso nível evolutivo é assim. Então, continuando, tenho visitado. Vamos ver, né? Agora ela está começando a responder para o André Luiz. Bom, aos meus netos eu vou periodicamente visitar. Mas não falou que vai na nora, né? Não falou não. Não. E depois de meditar alguns instantes, ela acentuou: não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxílio à família. Prepara-te em primeiro lugar para que sejamos bem-sucedidos. Tereza. Porque a pessoa, para ajudar, ela precisa estar bem. Não é? É como no avião. Quando tem as aeromoças e aqueles que auxiliam, né, os homens, que eu esqueci como é que eles são chamados. Comissários de bordo. Os comissários de bordo, isso. Quando eles dizem pra gente: em caso de despressurização, cairão máscaras. Coloque primeiro em você, para depois você ajudar o teu companheiro do lado. Porque pode ser uma criança, pode ser um idoso, mas primeiro você tem que colocar em você. Porque se você não conseguir estar bem para ajudar quem quer que seja, é o que Jesus falou: é cego guiando cego e todo mundo caindo no abismo. Então ela falou para ele: olha, meu filho, calma. Primeiro a gente, como é que ela coloca aqui? Prepara-te em primeiro lugar para que sejamos bem-sucedidos. Então vamos nos preparar, vamos nos equilibrar para que a gente possa ajudar com sobriedade, com equilíbrio, para não colocar os pés pelas mãos, não é? Eu não sei em que livro que ele coloca que alguns espíritos pedem permissão para vir ao lar fazer visita e alguns não conseguem voltar com equilíbrio, né? A gente já comentou o caso da dona Isabel, a filha do Pedro Neves. Beatriz. A dona Beatriz, que veio em casa e volta totalmente desequilibrada. Então, para que não aconteça isso, para que ele não venha em casa... Uma pessoa boa, hein? E ela era uma pessoa boa, mas era apegada. Tinha como todos nós, temos muitas imperfeições. Uma das imperfeições da dona Beatriz era o apego excessivo às coisas materiais, e é o que faz ela sofrer muito, não é? Então, ela fala: meu filho, vamos nos preparar antes, né? Antes de você ficar preocupado com como que está a sua família, fique um pouco preocupado, veja como é que você está. Como você está se sentindo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item número 18, Allan Kardec coloca a mensagem de Lacordaire, que é o bem e o mal sofrer. E no final da mensagem está assim, que nós podemos raciocinar como nós estamos falando aqui da mãe do André Luiz, pedindo ele para se preparar em primeiro lugar. Isso. Diz assim, olha, quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, que é o que está acontecendo aqui, ele está com saudade da esposa e das filhas, é uma causa de sofrimento. Sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte.
Então, esse prepara-te aqui, seja mais forte, espera, aguarda, não é? É um treinamento. Ajuda-te para que o céu possa te ajudar, não é? É isso. Então, é mais um ensinamento para nós, não é? E ela vai continuar. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento antes de trabalhar na solução que elas requerem. Então, o que ela está dizendo para ele? Meu filho, vamos confiar em Deus. Porque tem questões que o tempo vai fazer que a solução chegue melhor. Que a solução do problema, às vezes, ela precisa amadurecer. Não é como na natureza. Para você saborear uma fruta, ela precisa estar madura. Se a gente come verde, muitas das vezes vai dar problema. E em questões morais, em problemas, muitas das vezes que passamos, se a gente ficar muito afoito e quiser solucionar por nossa vez o problema, sem contar com a ajuda de Deus, dos bons espíritos, a gente pode cometer erros graves. Então ela está falando para ele, olha, meu filho, tem coisas que primeiro a gente tem que confiar em Deus para que ele consiga resolver e nos mostre o caminho verdadeiro a seguir. No caso dele, o que orientaram a ele? Que ele esperasse, que não estava na hora de vir em casa, então que ele aguardasse o tempo. Tem um livrinho chamado Jesus no Lar, que o Neio Lúcio fala do talismã divino, que é o tempo. Nada como o tempo, porque tem coisas que realmente a gente vai poder resolver, mas tem outras que só o tempo. Só o tempo, que é uma concessão divina para todos nós, e só Deus. A gente até brinca, hoje em dia tem um jargão popular que a gente fala assim, só Deus na causa, porque realmente só Ele tem o poder para resolver certas situações na nossa vida. A gente tem que fazer a nossa parte. Sim, fizemos a nossa parte. No caso do André Luiz, ele está fazendo a parte dele, ele está se queixando menos, ele já está obedecendo de não ficar perguntando toda hora pela família dele. Então, ele está fazendo a parte dele. Agora, o que a mãe dele está falando para ele? Olha, meu filho, entrega os teus questionamentos, a tua saudade, entrega para Deus. Não é? Antes de você tomar a frente de querer tomar uma decisão qualquer. A gente já comentou aqui um caso muito triste sobre isso, que está no livro Memórias do Suicida, a história do Jerônimo, que todo mundo lá da colônia correcional Maria de Nazaré, todos os instrutores dizem para ele, não vá em casa agora, não vá, não está na hora. E ele, na rebeldia extrema, na não obediência, não, eu vou. Quando ele chega, ele não se preparou convenientemente, ele não teve o equilíbrio de ver a nova situação da família dele, após o suicídio dele, e ele, quando volta para o Instituto Correcional Maria de Nazaré, ele está louco. Ele volta, é o Jerônimo. Jerônimo, né? Jerônimo, isso. Eu esqueci acho que é Jerônimo Silveira, se eu não me engano. Não, acho que... É Jerônimo, o primeiro nome dele é Jerônimo. Ele volta e ele tem que ser abrigado no manicômio, porque ele não pode mais continuar com os companheiros, que era o Camilo Botelho, que era o Mário Sobral. Ele não consegue mais se equilibrar, porque ele não confiou, como ela está dizendo para ele, vamos ler de novo. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento, antes de trabalhar na solução que eles requerem, que elas requerem. Então, faltou para o Jerônimo oração, comunhão, faltou um pouco de resignação e de obediência, né? Que Deus nos ajude para que a gente possa também, nos nossos momentos de aflição, de questões problemáticas, que a gente possa, antes de tudo, confiar em Deus e tentar fazer a nossa parte. Se a gente não conseguir, que Deus tome conta.
Então vamos terminar o nosso programa de hoje agradecendo a todos pela companhia, muita paz. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.